Então, todas as epidemias que nós estamos acompanhando, vimos toda a discussão em torno da Zika, né? Está muito associado, obviamente não é a única causa, mas está muito associado à falta de saneamento básico e à falta de uma política de resíduos sólidos que realmente ataque o problema. Eu converso agora com Gessner Oliveira, economista, que acompanha atentamente as questões de sustentabilidade e meio ambiente. Como é que nós, aqui no Brasil, estamos cuidando desse principal ativo do país? Olha, nós cuidamos mal. Na verdade, é algo essencial para a economia, para a qualidade de vida, e nós precisamos respeitar o ciclo da natureza, retirar da natureza aquilo que é necessário para o processo econômico e devolver em boa qualidade, para que possa ser reutilizado. Infelizmente, quando a gente considera a qualidade do saneamento básico, a situação dos resíduos sólidos, a situação do ar atmosférico, há muito o que fazer no Brasil. Água, por exemplo. Vivemos recentemente uma crise hídrica, né? E agora? Olha, eu diria que a gente ainda vive uma crise hídrica no sentido de que grande parte do território nacional é muito vulnerável ao regime de chuvas. E muitos dos cursos d'água, dos rios, das represas, da orla, está poluída. Nós temos que buscar água cada vez mais longe, com custos cada vez maiores. Precisamos reverter isso como? Diminuindo as perdas, captando água de chuva, utilizando tecnologia para produzir mais com menos. Tudo isso é necessário para que a gente deixe de ter um país onde metade da população não tem coleta de esgoto. O que foi feito aqui em São Paulo, por exemplo, depois dessa última crise? Houve avanços muito bons. Houve avanços porque a crise hídrica em São Paulo, a estiagem, foi muito forte. Se nós considerarmos quase um século de dados estatísticos, foi a maior seca de praticamente um século. Então, realmente foi um fenômeno natural muito forte que reduziu a afluência, sobretudo para o sistema Cantareira. Agora, houve um esforço grande para trazer água com um novo sistema, o sistema São Lourenço, integrar as represas. Isso tudo foi muito bom. Porém, nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido, reduzindo as perdas, reutilizando a água, fazendo água de reuso, introduzindo novas alternativas, diversificando a matriz hídrica. Isso é essencial para que a gente possa ter mais segurança hídrica nas próximas décadas. E a despoluição dos rios? É possível? Olha, certamente é possível. Houve avanços em relação à despoluição do Tietê. A mancha de poluição, ela retrocedeu em mais de 100 quilômetros, isso através do projeto Tietê. No entanto, na região metropolitana, a bacia do Alto Tietê ainda é muito poluída, como sabemos. E para que isso avance, é preciso aumentar muito o investimento. Então, é preciso um esforço da sociedade e um esforço dos operadores, dos reguladores, dos governos, através de planejamento, boa regulação e mais investimento. É preciso tudo isso para que a gente consiga, de fato, digamos, no espaço de uma década, realmente despoluir completamente a bacia do Alto Tietê. De quanto seria esse investimento? Olha, as estimativas giram em torno de 2 a 3 bilhões de reais adicionais necessários para que realmente todo o trabalho de despoluição seja realizado. É claro que isso depende muito das tecnologias adotadas, das modalidades de financiamento, há várias variáveis que deveriam ser consideradas. Porém, não é barato, mas certamente para a qualidade de vida, para a saúde, para a valorização do espaço urbano, é algo fundamental a ser feito. E a questão
dos recursos hídricos em outros grandes centros, Rio de Janeiro, por exemplo, e outros no Brasil? Olha, praticamente todas as capitais no Brasil têm muita vulnerabilidade hídrica. No caso do Rio de Janeiro, na cidade olímpica, há uma perda muito grande, de aproximadamente 50% de perda de água. Há uma poluição muito grande, nós todos sabemos que a Baía da Guanabara tem um problema de poluição muito sério. Tudo isso precisa ser atacado, precisa ser resolvido e certamente vai requerer muito mais investimento, melhor gestão, mais planejamento e boa regulação. Além da água, que outro recurso natural a gente deveria tomar mais cuidado, ter mais zelo aqui no país? Olha, com certeza o trabalho de resíduos sólidos é muito importante. Nós temos na lei uma política nacional de resíduos sólidos que é muito boa, mas infelizmente é apenas na lei, porque na prática o país ainda está cheio de lixões e os aterros sanitários que existem ainda são inadequados. Então há muito investimento a ser feito, isso é uma responsabilidade dos municípios, eles precisam ter os recursos necessários para isso. Há muito a ser feito em relação a construir aterro sanitário, a introduzir também novas tecnologias, a coleta seletiva de lixo, a reciclagem, enfim, há todas as metas estabelecidas para resíduos sólidos que ainda não foram cumpridas. Se a gente tem esgoto próximo dos domicílios, lixo próximo dos domicílios, isso são focos de epidemias, né? São problemas de saúde seríssimos. Então, todas as epidemias que nós estamos acompanhando, vimos toda a discussão em torno da Zika, né? Está muito associado, obviamente não é a única causa, mas está muito associado à falta de saneamento básico e à falta de uma política de resíduos sólidos que realmente ataque o problema. Aparentemente, as atenções à reciclagem estão diretamente relacionadas com o lucro nessa atividade, não é? Olha, esse é um segmento em que é preciso haver investimento. O setor público, naturalmente, pode atuar e atua, mas também o setor privado pode atuar. Quer dizer, é uma oportunidade. Da mesma forma que a falta de saneamento é uma tragédia do ponto de vista social, também é uma oportunidade de negócios. Empresas terem lucro com isso não tem problema. Isso pode ser algo positivo desde que elas resolvam o problema, né? Desde que elas prestem um serviço de boa qualidade. Daí a necessidade do regulador estabelecer regras justas e equilibradas, que de um lado garantam bons serviços para a população e a um preço razoável e com tarifas módicas, e ao mesmo tempo remunere o investimento realizado de forma que isso atraia mais investimento e que os problemas sejam resolvidos. Materiais mais rentáveis, como o alumínio, acabam tendo mais reciclagem, mais esforços do que outros, né? É verdade. Nos segmentos onde há um valor econômico do resíduo, fica muito mais fácil. Agora, e aí, essa sua pergunta é muito interessante, porque mostra como é importante inovar, introduzindo a possibilidade de reutilização. Um exemplo, no caso do minério de ferro, os rejeitos do minério podem ser reutilizados para a produção de minério. Quando isso acontece, o rejeito se torna economicamente atraente, o que faz com que ele seja mais utilizado e diminua a pressão sobre barragens, que são causadoras de grandes acidentes. Então, esse esforço de introduzir nova tecnologia para reutilizar, para reaproveitar, é essencial para que a gente avance na reutilização dos resíduos, o que torna o ciclo produtivo mais amigável com a natureza, porque, na verdade, você gera um resíduo que deixa de ser um resíduo, ele, na verdade, vira um insumo para um novo processo produtivo. Esse desastre que aconteceu
em Minas Gerais, por conta da Samarco. Isso deixou alguma lição na sociedade, no meio industrial? Olha, várias lições. Do ponto de vista empresarial, é essencial muito mais atenção à matriz de risco ambiental, muito mais atenção às atividades preventivas, a uma política empresarial, a uma política corporativa de sustentabilidade muito abrangente, muito séria, né? Muito monitorada. Do ponto de vista dos órgãos reguladores também, é preciso prevenir acidentes trágicos como esse que ocorreu com a Samarco. Então, e com a bacia do Rio Doce, né? Na verdade, com um custo ambiental incalculável, né? Então, realmente é essencial nós derivarmos todas as lições desse episódio, tanto do ponto de vista do regulador, que precisa ser mais rigoroso, do ponto de vista do governo, que precisa ter muito mais planejamento e boa regulação, e do ponto de vista das empresas, que precisam ter uma política de sustentabilidade muito mais bem desenhada. E levando-se em consideração outras nações com grandes esforços e preocupações nesse sentido, o que o país perde economicamente em não dar a atenção devida à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente? Olha, se o Brasil não der a devida atenção à sustentabilidade, ele fica fora do jogo, porque, primeiro, ele perde onda de inovação. Toda a inovação, os processos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, estão muito associados à sustentabilidade. Se o Brasil não se engajar nesse processo, ele perde essa onda. Então, ele fica defasado tecnologicamente. Segundo, do ponto de vista do comércio internacional, você fica mais fora do jogo ainda, porque os nossos produtos começam a ser barrados a pretexto de serem agressivos ao meio ambiente, de não estarem na última geração do ponto de vista ambiental. Então, do ponto de vista de comércio exterior, do ponto de vista da qualidade de vida no Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento da economia, da geração de novas oportunidades para desenvolvimento tecnológico regional, nós ficamos completamente fora do jogo. Acho que o Brasil, felizmente, tem talento empresarial, tem recursos, tem uma matriz energética com uma parcela de fontes renováveis razoável, boa, quer dizer, comparativamente ao resto do mundo, nós temos o potencial para nos tornarmos uma potência ambiental. É preciso usar esse potencial, é preciso transformar isso em realidade. Gésner Oliveira, muito obrigada por essa participação aqui conosco na Educascope TV. Foi um prazer. Obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.